Continuação da leitura da Bíblia Sagrada, capítulo 41, Gênesis. Os sonhos do faraó. Passados 2 anos, teve o faraó um sonho. Parecia-lhe que estava sobre o rio, do qual saíam 7 vacas, por extremo formosas e gordas, que pastavam nos lugares palustres. Que depois que saíam do rio, outras 7, todas desfiguradas e extremamente magras, que pastavam numa ribanceira do mesmo rio, nos lugares cheios de erva. E que essas últimas devoravam as primeiras, que eram por extremo formosas e bem nutridas. O faraó, tendo acordado, tornou a adormecer e teve outro sonho. Eram 7 espigas muito gráduas e muito formosas, que saíam da mesma cana. Apareciam também outras 7 muito chupadas, por causa de um vento abrasador que as batera. E essas últimas devoraram as primeiras, que eram formosíssimas. Sendo despertado o faraó, ficou cheio de medo, e tendo mandado logo pela manhã buscar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito, contou-lhe o seu sonho, e não se achou ninguém que lhe o interpretasse. Então o copeiro-mor, lembrando-se enfim de José, disse ao rei: Eu confesso a minha culpa, quando vossa majestade, estando irado contra os seus servos, que mandou com que o padeiro-mor fôssemos metidos no cárcere do general de suas tropas, ambos nós tivemos uma mesma noite um sonho, que nos prognosticava o que nos havia de acontecer depois. Estava então naquele cárcere um moço hebreu, criado no mesmo general do exército de vossa majestade, ao qual, tendo cada um de nós contado o seu sonho, ele nos disse tudo o que o sucesso depois confirmou. Pois que eu fui restabelecido no meu cargo, e o padeiro-mor foi pendurado numa cruz. Logo por ordem do rei, foi José tirado do cárcere. Tosquearam-no, fizeram-no mudar de vestidos e apresentaram-se diante do príncipe. Então disse o faraó para ele: Eu tive uns sonhos, e não acho ninguém que os decifre. Mas a mim disseram-me que tu tinhas grandes luzes para os interpretar. José lhes respondeu: Deus, e não eu, será o que dê ao rei uma resposta bem favorável. Recontou-lhe, pois, o faraó o que tinha visto. Parecia-me que estava a ribanceira do rio, e que o rio saíam 7 vacas muito formosas, de uma extrema gordura, que pastavam na erva num paú. E que depois saíam outras 7 desfiguradas, de uma tão prodigiosa magreza, mas que eu não vira no Egito. Essas últimas devoraram e consumiram as primeiras, sem que elas por isso mostrassem de alguma sorte que tinham ficado fartas, mas ficando tão magras e tão gafentas como dantes estavam. Tendo eu acordado, tornei a adormecer outra vez e tive um segundo sonho, e eram 7 espigas muito graúdas, muito formosas, que saíam de uma mesma cana. Apareciam também outras 7 muito chupadas por causa de um vento abrasador que as batera. E essas últimas devoraram as primeiras, que eram tão formosas. E eu contei... Peraí. Brincadeira aqui. E eu contei os meus sonhos a todos os adivinhos, que não se ache ninguém que se explique. Respondeu José: Os 2 sonhos de vossa majestade significam ambos a mesma coisa. Deus mostrou ao faraó o que há de fazer para o futuro. As 7 vacas tão formosas e as 7 espigas tão cheias de grão que vossa majestade vê nos sonhos denotam uma mesma coisa e significam 7 anos de fertilidade. As 7 vacas magras e desfeitas e que saíram do rio depois daquelas primeiras, e as 7 espigas chupadas e arejadas de um vento abrasador, denotam outros 7 anos de fome que estão para vir. E isso se cumprirá dessa maneira. Virão primeiramente 7 anos de uma fertilidade extraordinária em todo o Egito, e aos quais seguir-se-ão outros 7 de uma grande esterilidade que ele fará esquecer toda a abundância passada, porque a fome consumirá toda a terra. E aquela fertilidade tão extraordinária virá a ser como absorvida e por essa extrema indigência. Quanto ao segundo sonho que vossa majestade teve, e que significa a mesma coisa, este é um sinal de que a palavra de Deus será firme e que ela se cumprirá infalivelmente bem cedo. Da prudência, logo de vossa majestade, é escolher algum homem sábio e industrioso a quem vossa majestade deu comandos sobre todo o Egito, para que ele estabeleça oficiais em todas as províncias, os quais, enquanto durarem 7 anos de fertilidade, que esses estão para vir, ajuntem nos celeiros públicos a 5ª parte dos frutos da terra. Todo o trigo assim guardado esteja debaixo do poder de vossa majestade e se conserve na cidade, a fim de que ele se ache ponto para os anos da fome, que há para oprimir o Egito, e que não seja a terra consumida pela fome. Ascensão de José. Agradou esse conselho ao faraó e a todos os seus ministros, e ele lhes disse: Onde poderemos nós achar um homem como este, que seja tão cheio como ele o é, do Espírito de Deus? Disse, pois, faraó a José: Pois que Deus te mostrou tudo o que tu disseste, onde poderei eu achar alguém mais sábio do que tu, ou semelhante a ti? Tu
Tu serás o que tenhas autoridade sobre a minha casa. Ao que mandares pela tua boca, obedecerá todo o povo. Somente te precederei no sólido reino. Disse mais Faraó a José: Eu te constituo hoje governador sobre todo o Egito. Ao mesmo tempo, tirando o anel que tinha na sua mão, ele meteu na de José. Fê-lo vir de uma túnica de linho fino e pôs-lhe ao pescoço um colar de ouro. Depois fê-lo subir a um dos seus coxes, que era segundo debaixo do seu, e mandou um pregoeiro que denunciasse em voz alta que ajoelhassem todos diante dele e que todos os reconhecessem por governador que tinha sido estabelecido sobre o Egito. Ainda disse mais Faraó a José: Eu sou o Faraó. Sem tua ordem, ninguém moverá pé nem mão em todo o Egito. Mudou-lhe também o seu nome e chamou-o em língua egípcia, o Salvador do mundo. Ao depois, casou-o com Asnete, filha de Putifar, sacerdote de Heliópole. Depois disso, foi José dar uma visitada a todo o Egito. Tinha ele 30 anos quando apareceu diante do rei do Faraó, e ele correu em todo o Egito. Anos de fertilidade e de fome. Chegaram, pois, os 7 anos de fertilidade, tendo sido trigo posto em molhos, depois de amontoado nos celeiros do Egito. Toda essa grande abundância de grãos foi posta em reserva em todas as cidades, porque foi tão grande a quantidade de trigo que houve, que ela igualava a areia do mar e não podia reduzir a medida. Antes que chegasse a fome, teve José 2 filhos de sua mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de Heliópole. Chamou o primogênito Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e da casa de meu pai. Chamou o segundo Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra da minha pobreza. Passado, pois que foram 7 anos de fertilidade no Egito, começaram os 7 anos de esterilidade, segundo a predição de José. E quando todo o resto do mundo estava aflito pela fome, havia no Egito muito pão. O povo, achando-se apertado de fome, gritou ao Faraó e lhe pediu de que viver. Ele, porém, respondeu: E de ter com José e fazei tudo o que ele vos disser. Entretanto, a fome crescia todos os dias em toda a terra. E José, abrindo os celeiros, vendia trigo aos egiptanos, porque estes mesmos eram atormentados da fome, e de todas as partes vinham homens ao Egito comprar de comer e a buscar os que aliviarem o mal da falta de grão. Os filhos de Jacó vão ao Egito. Entretanto, Jacó, tendo ouvido que se vendia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que não fazeis vós caso disto? Eu ouvi dizer que no Egito se vende trigo, e de lá comprai o que havemos mister, para que possamos viver e não morramos de fome. Foram, pois, os 10 irmãos de José ao Egito, para lá comprarem trigo. Por que a Benjamim deixou Jacó ficar consigo, tendo tido a seus irmãos? Temo não lhe aconteça no caminho algum desastre. Entraram eles, pois, no Egito com outros que lá iam comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José governava todo o Egito, e não se vendia trigo aos povos, senão por ordem sua. Tendo-os, pois, adorado os seus irmãos, ele os conheceu. E depois de ter-lhe falado com dureza, como a uns estranhos, disse-lhes: De onde vinde vós? Responderam eles: Viemos da terra de Canaã, comprar aqui o que nos é necessário para a vida. José põe à prova seus irmãos. E ainda ele conheceu muito bem seus irmãos, esses que não o conheceram. Entretanto, lembrando-se dos sonhos que noutro tempo tivera, lhes disse José: Vós sois uns espias, e vós viestes aqui para averiguardes os lugares mais fracos do Egito. Eles lhe responderam: Não, senhor, nós não viemos a isso, mas para comprar trigo. Nós somos todos filhos do mesmo homem. Nem teus servos trazem algum mau intento. José lhes disse: Não, isso não é assim. Mas vós vieste notar o que há de menos fortificado no Egito. Replicaram eles: Nós somos 2 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã e teus servos. O mais pequeno está com nosso pai, o outro já não está no mundo. Eis aqui, disse José, o que eu dizia: Vós sois uns espias. Eu vou experimentar se vós dizei a verdade. Pela vida de Faraó, que vos não saireis daqui, sem que venha nosso irmão mais pequeno. Mandai um de vós que o traga, entretanto estarei em prisão até eu conhecer se o que vos me dizeis é verdadeiro ou falso. Doutra sorte, pela vida de Faraó, que vós sois uns espias. Eles, pois, fez meter em prisão ele, pois, os fez meter em prisão 3 dias. E ao 3º dia, fê-lo sair da prisão e lhe disse: Fazei o que eu vos disse e vivereis, porque eu temo a Deus. Se vós vindes aqui com espírito de paz, fique um de vossos irmãos amarrado na prisão, e vós ide levai o trigo que tendes comprado para vossas casas, e trazei o mais pequeno de vós, para eu conhecer se o que vós me dizeis é verdade, e não morrerdes. Fizeram eles o que lhes havia ordenado. E diziam uns para os outros: Justamente padecemos nós nisto, porque pecamos contra nosso irmão, e porque, vendo as angústias da sua alma, quando nos suplicava, não o ouvimos. Por isso é que nós caímos nessa tribulação.
Rúben, que era um deles, lhes dizia: Não vos disse eu, não cometais um tamanho crime contra este rapaz? E vós não me ouvistes. Eis aqui como agora nos pede conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por um intérprete. Mas ele se retirou um pouco de tempo e chorou, e tornado a eles, lhes falou novamente. Fez pegarem Simeão e amarrá-lo diante dos irmãos. Mandou os oficiais que lhe enchessem os seus sacos de trigo e que metessem um saco em cada um em dinheiro que tinham dado, ajuntado demais a mais víveres para o caminho, o que logo foi executado. Partiram, pois, seus irmãos de José, levando seu trigo nos seus burros, e tendo um deles aberto o seu saco na estalagem para dar de comer ao burro, viu o seu dinheiro na boca do saco, e disse aos seus irmãos: Restituiu-se o meu dinheiro, ei-lo aqui no meu saco. Ficaram eles, pois, tomados de espanto e de turbação, que diziam uns para outros: Que é isso que Deus nos fez? Dor de Jacó. Depois que chegaram à casa de Jacó, seu pai na terra de Canaã, lhe contaram o que tinha acontecido, dizendo: O senhor daquela terra falou duramente, nos teve por espias que íamos observar a província. Nós lhes respondemos: Nós somos gente pacífica e muito alheia de trazermos ao mau intento. Somos 2 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não está no mundo, o mais pequeno está com nosso pai na terra de Canaã. E ele nos respondeu: Eu quero experimentar se é verdade que sois de gente de paz. Deixai-me por aqui um de vossos irmãos. Tomai o trigo que vos é necessário para vossas casas e ide-vos. Trazei-me o vosso irmão mais pequeno, para eu saber que não sois espias, e para vós depois poderdes levar convosco aquele outro que ficará preso, para daqui em diante vos ser permitido comprar aquilo que quiserdes. Depois que eles assim falaram, ao lançarem o seu trigo fora dos seus sacos, achou cada um seu dinheiro atado na boca do saco, do que todos ficaram muito espantados. Então lhes disse seu pai Jacó: Vós me tendes reduzido a estar sem filhos. José já não há. Simeão fica preso, e vós ainda quereis levar Benjamim. Todos estes males recaíram sobre mim. Rúben lhes respondeu: Manda matar meus 2 filhos, se eu não torno a trazer. Confia em mim, e eu te restituirei. Não disse Jacó, meu filho, não há de vir convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder algum infortúnio na terra, onde vós ides, causarei a minha velhice uma dor, que me levará à sepultura. Benjamim no Egito. Entretanto, a fome assolava extraordinariamente toda a terra. E tendo acabado o trigo que os filhos de Jacó traziam do Egito, eles lhes disse: Tornai-nos para comprardes ainda mais um pouco de trigo. Judá lhes respondeu: Aquele homem que governa em todo o Egito nos declarou com juramento no qual era sua vontade, dizendo: Vós não me vereis a cara se não torcerdes com o vosso irmão mais pequeno. Se tu logo quereis mandá-los conosco, iremos todos juntos para comprar-te-emos o que as mister. Se o não queres, não iremos, porque aquele homem, como nós já te dissemos, muitas vezes nos declarou que não lhe veríamos a cara se não levássemos nosso irmão mais pequeno. Israel lhe disse: Para desgraça minha, foi terdes vós manifestados que ainda tinhais outro irmão. Mas eles lhes responderam: Ele nos perguntou, por ordem todo o séquito da nossa família, se o nosso pai vivia, se nós ainda tínhamos algum outro irmão, e nós lhes respondemos consequentemente ao que ele nos havia perguntado. Acaso nos podíamos nós adivinhar o que eles haviam de dizer? Trazei conosco o vosso irmão? Ainda disse mais Judá a seu pai: Manda comigo o menino para partirmos e temos o que poder viver e para não morrermos nós os nossos filhinhos. Eu me encarrego desse moço. A mim é que tu pedirás conta dele. Se eu tu não o torna a trazer e eu se eu não te tornar a trazer e não te restituir, eu consinto em que tudo me não perdoes nunca esta falta. Se nós não tivéssemos diferido tanto nossa ida, já teríamos voltado da segunda vez. Israel, pois seu pai lhes disse: Se isto assim é necessário, fazei o que quereis. Tomai para de levar de convosco os mais excelentes frutos deste país para fazerdes presente deles a esse homem. Uma pouca de resina, um pouco de mel, um pouco de estoraque, alguma mirra, algum terebinto e algumas amêndoas. Tomai também dobrado dinheiro e tornai levai aquele que vos achastes no saco. Não fosse isso, talvez por engano. Enfim, levai vosso irmão e ide ter com aquele homem. Eu rogo ao meu Deus Todo-Poderoso que vô-lo faça favorável para que ele remeta convosco a vosso irmão, que ele retém preso, e a este Benjamim. Entretanto, ficarei eu só como se não tivesse filhos. Tomaram eles, pois, os presentes e o dinheiro em dobro,
com Benjamim. E tendo partido, chegaram ao Egito, onde se apresentaram diante de José. José, tanto que os viu, e Benjamim com eles, disse ao seu dispenseiro: Introduz estes homens em minha casa, mata das reses aquelas que se costumam colher para as vítimas e prepara um banquete, porque eles hão de comer comigo ao meio-dia. Executou o dispenseiro o que se lhe tinha mandado e introduziu-os em sua casa. Então, passados o medo, diziam ele entre si: Sem dúvida que por causa daquele dinheiro nós achamos nos sacos, é que eles nos fazem entrar aqui para nos caluniar e nos oprimir, reduzindo-nos à escravidão, tomando-nos os nossos burros. Pelo que, estando ainda à porta, chegaram eles aos dispenseiros de José e lhes disseram: Senhor, nós te suplicamos que nos ouças. Nós viemos já uma vez comprar trigo, e depois de o termos comprado, quando nós chegamos à estalagem, ao abrir os nossos sacos, achamos nas suas bocas o nosso dinheiro, ao qual nós o trazemos agora no mesmo peso. E afora este, te trazemos nós outro dinheiro para comprarmos o que nos é necessário. Mas nós não sabemos de modo algum quem foi que meteu aquele dinheiro nos sacos. Os dispenseiros lhes respondeu: Estais sossegados, não tenhais medo. O vosso Deus e o Deus de vosso pai foi o que vos deu esses tesouros nos vossos sacos. Porque quanto a mim, eu recebi dinheiro que vós me destes, e com isso me dou por satisfeito. Faze também sair para fora Simeão. E trouxe-lhe. José banqueteia seus irmãos. Depois de os ter feito entrar na casa, trouxe-lhes água, com que lavaram os pés, e deu de comer aos seus burros. Entretanto, puseram eles prontos os seus presentes, esperando que José entrasse ao meio-dia, porque eles tinham dito que haviam de comer ali. Tendo, pois, entrado José em sua casa, eles lhe ofereceram seus presentes que tinham nas mãos, e eles o adoraram, prostrando-se por terra. José os saudou também, mostrando-lhes bom rosto, e lhes perguntou: É ainda vivo o vosso pai, aquele bom velho de que me falastes? Passa ele bem? Eles lhes responderam: Nosso pai, teu servo, ainda vive e passa bem. Eles, encurvando-o profundamente, o adoraram. José, levantando os olhos, viu a Benjamim, seu irmão uterino, e disse: Esse é o vosso irmão mais pequeno, do qual vós tinhais falado? Meu filho, ajuntou ele, Deus te conserve e te seja sempre favorável. E deu-se pressa a sair, porque lhe tinham comovido as entranhas, vendo a seu irmão, e não podia conter as lágrimas. Passando, pois, à outra câmara, chorou. Depois de ter lavado o rosto, se conteve e disse: Trazei-o comer para a mesa. Foi José servido à parte, seus irmãos à parte, e os egípcios que comiam com ele, servidos também à parte. Porque não é permitido entre os egípcios comer com os hebreus, e tem que um banquete dessa sorte seria profano. Tem que um banquete dessa sorte seria profano. Eles se assentaram, pois, em presença de José, primeiro primogênito, segundo da sua ordem, e ao mais pequeno, segundo a sua idade. Ficaram sumamente admirados ao ver as porções que José lhes dera, das quais maior tinham caído a Benjamim, porque esta 5 vezes mais avantajada do que as dos outros. Beberam também com José e regalaram-se. Benjamim apanhado em furto. Ora, José deu essa ordem ao dispenseiro de sua casa e lhe disse: Mete nos sacos desses homens quanto trigo eles puderem levar, e o dinheiro de cada um no cimo dos sacos. E mete a minha taça de prata na boca do saco do mais moço com o dinheiro que deu pelo seu trigo. E assim se fez. E ao outro dia pela manhã deixaram-nos ir com os seus burros. Quando eles tinham saído da cidade e tinham já caminhado um pedaço, chamou José ao dispenseiro da sua casa e lhe disse: Corre depressa atrás daqueles homens e suspendo-os no caminho, disse-lhes: Por que tornaste-vos mal por bem? A taça que vós furtastes é aquele por onde bebe o meu senhor, e a de que ele serve para suas adivinhações. Vós fizestes uma coisa malíssima. Fez o dispenseiro que lhe fora mandado. Tendo-os embargado, disse-lhe tudo o que for ordenado que dissesse. E lhes responderam: Por que fala Nosso Senhor assim aos seus servos, e os julga capazes de cometer uma ação tão vergonhosa? Nós tomamos-te a trazer o dinheiro que achamos na boca dos sacos. Como podia logo ser que nós furtássemos na casa do Senhor ouro ou prata? Aquele de teus servos, de qualquer ele seja, a quem achar que tu buscas, morra, e nós seremos escravos do nosso Senhor. Ele lhes disse: Faça-se conforme a vós sentenciastes. Qualquer quem for achado que eu busco, seja meu escravo, e quanto vós outros, serei inocentes. Descarregaram eles, pois, os seus sacos em terra, e cada um abriu o seu. O dispenseiro, tendo examinado a todos, começando desde o mais velho até o mais moço, achou a taça no saco de Benjamim. Então eles, rasgados os seus vestidos e tornados a carregar os seus burros, voltaram outra vez para a cidade. Judá foi o primeiro que se apresentou com seus irmãos diante de José, o qual não tinha ainda arreado do lugar onde estava, e todos juntos se prostraram em terra diante dele. José lhes disse: Por que vos houvestes assim comigo? Vós não sabeis que não há ninguém que me iguale na ciência de adivinhar? Disse-lhe Judá: Que responderemos ao nosso Senhor?
Que lhe diremos nós? E que lhe poderemos representar que tem alguma sombra da injustiça para nossa defesa? Deus achou a iniquidade dos seus servos. Eis aqui somos nós os escravos do meu Senhor. Nós e aquele a quem foi achado o corpo. Respondeu José: Deus me defenda de tal fazer. Aquele que me furtou a minha taça, esse seja meu escravo. E outros ide em torno com a liberdade para vosso pai. Judá se oferece em troca de Benjamim. Então Judá, chegando-se mais para José, disse-lhe confiadamente: Meu senhor, permite, eu te peço a teu servo que ele te fale, e não te agastes com teu servo. Porque abaixo do faraó, tu és meu senhor. Tu perguntaste no princípio aos teus servos: Vós tende ainda um pai, algum outro irmão? E nós te respondemos: Meu senhor, nós temos um pai que é velho, um irmão pequeno, que lhe ouve a sua velhice. Outro irmão que tinha nascido da mesma mãe e já é morto. Sua mãe não tem senão este, o seu pai o ama eternamente. Então dizeste tu aos teus servos: Trazei-mo cá, que gostareis de o ver. Mas nós te respondemos: Meu senhor, o menino não pode largar a seu pai, porque se o largar morrerá o pai. Disseste tu aos teus servos: Se o mais pequeno dos vossos irmãos não vier convosco, vós não me tornarei a ver a cara. Quando, pois, voltamos para nosso pai, teu servo que lhes contamos tudo que meu senhor nos disser, e nosso pai disse: Torna a ir para comprar pouco de trigo. E nós lhes dissemos: Nós não podemos ir se nosso irmão mais moço não vier conosco. Se nosso irmão mais moço vier conosco, iremos todos juntos. Mas se ele vir, nós não atrevemos a aparecer diante daquele homem. Ele nos respondeu: Vós sabeis que eu tive filhos de minha mulher. Tendo um deles saído do campo, disseste vós que uma besta fera o tinha devorado. E até agora não aparece. Se vós levardes também esse outro, e lhe suceder alguma coisa no caminho, vós qual pensa que isso me causará? Darei com este pobre velho na sepultura. Se eu, pois chegar a meu pai, teu servo, sem lhe aparecer este menino, como a sua vida depende de seu filho. Quando ele vir que o menino não vem conosco, morrerá, e teus servos causarão à sua velhice uma dor, que o leve à cova. Seja eu, pois antes que fique como teu escravo, pois eu que me obriguei a dar conta deste menino. E isto prometi ao meu pai, dizendo: Se eu te não tornar a trazer, não me dará ao meu pai que impute essa falta, que ele não me perdoe nunca. Assim eu ficarei teu escravo e servirei o meu senhor em lugar deste menino, para que ele volte com seus irmãos. Porque eu não posso tornar para o meu pai sem que vá este menino. Por não suceder que vá, eu mesmo ser testemunho da extrema aflição que acabará meu pai. Dá-se José a conhecer seus irmãos. José não podia mais conter as lágrimas, e como ele se achava rodeado de muita gente, mandou que saíssem todos para fora, para nenhum estranho se achasse presente quando ele se desse a conhecer seus irmãos. Então, caindo-lhe em lágrimas os olhos, levantou ele muito a voz, a qual foi ouvida dos egípcios e toda a casa de Faraó, e disse para os seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não lhe puderam responder, de passados que ficaram de temor. Ele lhes falou docemente e disse-lhes: Chegai-vos para mim. E como se eles tivessem chegado, adjuntou: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Não temais e não te aflijas de me terdes vendido para essas terras, porque para a salvação nossa me mandou Deus ao Egito. Há já 2 anos que a fome começou na terra, e ainda faltam 5, nos quais nem se poderá lavrar nem cegar. E Deus mandou adiante para que vós conserveis a vida e pudesseis ter de subsistirdes. Não foi por vosso conselho que eu aqui fui mandado, mas pela vontade de Deus que me fez como pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e todo o Egito. Dai-vos pressa a irdes com vosso pai e dizei-lhes: Eis aqui o que te manda o teu filho José. Deus não me fez senhor de todo o Egito. Vem ter comigo, não te demores. Tu habitarás na terra de Gesem, estarás ao pé de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, os teus rebanhos e tudo que possuis. Eu cá te sustentarei, porque ainda restam 5 anos de fome, para que tu não pereças com toda a tua família e com tudo que te pertence. Vós vedes com os vossos olhos, vós e vosso irmão Benjamim, que eu mesmo sou o que vos falo da minha própria boca. Anunciai ao meu pai quanta é a glória a que eu me vi exaltado, e tudo o que tendes visto no Egito. Apressai-vos e trazerdis-mo. Tendo-se lançado ao pescoço de Benjamim, seu irmão, para o abraçar, chorou. E chorou também Benjamim, abraçado com ele. Beijou também José a todos os seus irmãos e chorou sobre cada um deles. E depois disso é que eles se animaram a falar-lhe. Logo soou no palácio do rei, e se disse publicamente que os irmãos de José tinham vindo, e de que o faraó com toda a sua casa recebeu com grande prazer. E ele disse a José que desse aos seus irmãos essa ordem: Carregai os vossos burros e tornai para a terra de Canaã. Trazei de lá o vosso pai com toda a vossa família e vinde ter comigo. Eu vos darei tudo o que há de bom no Egito e sustentar-vos-ei o benzinho dessa terra. Ordenai-lhes outros sim que tomem carros do Egito para trazerem suas mulheres com seus filhinhos. E dizei-lhes: Trazei vosso pai,
Dai-vos pressa a voltardes, mais cedo que puder ser, sem deixardes nada das vossas alfaias, porque todas as riquezas do Egito serão vossas. Fizeram os filhos de Israel o que lhes fora mandado, e de José lhes fez dar carros, segundo a ordem que tinha recebido de Faraó, e víveres para o caminho. Mandou também dar túnicas a cada um dos seus irmãos. A Benjamim, porém, deu 5 túnicas das mais estimadas e 300 moedas de prata. Outro tanto dinheiro e outras tantas roupas mandou José a seu pai, com 10 burros carregados de tudo que havia mais precioso no Egito, e as outras tantas burras que levaram trigo e pão para o caminho. Desta sorte despediu ele os seus irmãos, dizendo-lhes ao partirem: Não guerrieis no caminho. Vieram eles, pois, ao Egito, para a terra de Canaã, para o seu pai Jacó, a quem dera esta nova: O teu filho José está vivo e tem o governo de todo o Egito. Jacó, tendo isso ouvido, como quem acorda do profundo sono, não podia, entretanto, crer que o que eles diziam. Insistiam os seus filhos, pelo contrário, referindo-se-lhe como todas as coisas que se tinham passado. Enfim, tendo visto os carros e tudo que José mandava, recobrou seu espírito e disse: Não tenho mais que desejar, uma vez que o meu filho José ainda vive. Irei e vê-lo-ei antes que eu morra. Ida de Jacó para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo que tinha, e chegou ao poço do juramento, e depois de ter imolado aqui as suas vítimas a Deus do seu pai Isaque, ouviu uma visão que teve de noite, que ele chamava e lhe dizia: Jacó, Jacó. Ele lhes respondeu: Aqui me tens. E Deus adjuntou: Eu sou o Deus fortíssimo de teu pai, não temas. Vai para o Egito, porque eu te farei lá a cabeça de um grande povo. Eu irei para lá contigo e te trarei de lá. Quando tu lá voltares, José também te cerrará os olhos com as suas mãos. Tendo partido, pois, Jacó do poço do juramento, seus filhos levaram com seus meninos suas mulheres nos carros que os faraós tinham mandado para trazerem o velho, com tudo que ele possuía na terra de Canaã. Chegou ao Egito com toda a sua geração, seus filhos, seus netos e as suas filhas, e tudo que dele procedia. Eis aqui os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, quando para ele lá foram sua descendência. Seu filho primogênito era Ruben, os filhos de Ruben eram Enoque, Falu, Erson e Camim. Os filhos de Simeão eram Jamuel, Jamim, Abode, Jaquim, Soar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi eram Gerson, Caate e Merari. Os filhos de Judá eram Onã, Sela, Farés e Zara. Er e Onã morreram na terra de Canaã. A Farés nasceram Estom e Amum. Os filhos de Issacar eram Tola, Fua e Jó e Semiron. Os filhos de Zabulon eram Sred, Elon e Jaelel. Estes são os filhos da Lia, que teve em Mesopotâmia na Síria com Dina, sua filha. Os seus filhos e as suas filhas eram por todos 33. Os filhos de Gade em Sefion, Agi, Suni, Ezebon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Asser eram Jane, Jesua, Jesuí, Beria e Sara, irmã deles. Os filhos de Beria eram Eber e Melquiel. Estes são os filhos de Zelfa, a qual Labão tinha dado a sua filha Lia, que eram também filhos de Jacó e que faziam 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, eram José e Benjamim. José, estando no Egito, teve 2 filhos de sua mulher Asenete, filha de Potifar, sacerdote de Heliópole, os quais chamavam Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim eram Bela, Becor, Aspel, Gera, Naã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. Esses são os filhos que Jacó teve de Raquel, que são por todos 14. Dan não teve senão um filho que se chamou Russim. Os filhos de Neftali eram Jaziel, Guni, Jezer e Além. E Salém. Estes são os filhos de Bala, a qual Labão tinha dado a sua filha Raquel, que eram também filhos de Jacó e que faziam 7 pessoas. Todos que vieram para o Egito com Jacó e que tinham procedido dele, não contando as mulheres de seus filhos, eram por todos esses 66. Os filhos que tinham nascido de José no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram por Egito faziam um número de 70. Encontro de Jacó com José. Jacó enviou diante de si Judá a José para lhe dar parte da sua vida e para que José viesse avistar-se com ele em Gesem. Quando Jacó lá chegou, mandou José meter os cavalos no seu coxo e veio encontrar-se com seu pai no mesmo lugar. Vendo-o, se lançou em seu pescoço e o abraçou chorando. Disse Jacó a José: Agora morrerei eu alegre, pois que eu vi o teu rosto e te deixo sobrevivendo-me. José disse aos seus irmãos e a toda a casa de seu pai: Eu vou dizer a Faraó que meus irmãos e todos os da casa de meu pai são vindos à minha terra de Canaã, que eles são os pastores de ovelhas, que se ocupam em apacentar gados, e que eles trouxeram consigo as suas ovelhas, seus bois e tudo que podiam ter. E quando o faraó vos chamar e vos perguntar que ocupação é a vossa, vós lhes responderei: Os teus servos são os pastores desde a sua infância até o presente, o nosso pai tem sido sempre como nós. Assim é que vós haveis de dizer para poderdes morar na terra de Gesem, porque os egípcios detestam todos os pastores de ovelha.
a terra de Gesem. Tendo ido, pois, José à presença de Faraó, lhe disse: Meu pai e meus irmãos são vindos da terra de Canaã com as suas ovelhas e seus rebanhos e tudo que possuem. E ei-los aí estão na terra de Gesem. Apresentou também ao rei 5 de seus irmãos, os quais tendo-lhes o rei perguntado: Que é o que vós ocupais? Eles lhes responderam: Os teus servos não são pastores de ovelha como foram nossos pais. Nós viemos passar algum tempo nas suas terras, porque por ser no país de Canaã tão grande a fome, que não há nele erva para todos os seus gados e os seus servos. E nós te suplicamos que lhes leve a bem os teus servos e habitem na terra de Gesem. Disse, pois, o rei a José: Teu pai e teus irmãos vieram ter contigo. Tu tens à tua vista o melhor lugar, e entrega-lhes a terra de Gesem. E se tu sabes que há entre eles homens capazes, dá-lhe intendência dos meus rebanhos. Depois disso, introduziu José, seu pai, ao rei e apresentou-lo. Jacó saudou Faraó, que lhe significou tanto que lhe desejava toda a sorte de prosperidade. Tendo-lhe perguntado o rei quantos anos tinha de idade, Jacó lhe respondeu: Há 130 anos que ando feito peregrino, e este pequeno número de anos que não chega a igualar os anos dos meus pais tem sido acompanhado de muitos trabalhos. E depois de ter significado que desejava toda sorte e felicidades ao rei, saiu para fora. José, em consequência do mandado de Faraó, meteu seu pai e seus irmãos de irmãos de posse do país de Ramessés, o mais fértil do Egito, e ele sustentava com toda a sua casa de seu pai, toda a casa de seu pai, dando a cada um o que havia mister para viver. Administração de José. Porque em todo o mundo faltava pão e a fome afligia toda a terra, mas principalmente o Egito e o país de Canaã. José, ajuntando todo o dinheiro que tinha recebido dos egípcios e dos cananeus pelo trigo que lhes vendera, todo meteu no real erário. E como se não restasse mais dinheiro a pessoa alguma para comprar trigo, todo o povo do Egito veio ter com José, dizendo: Dá-nos pão, porque nos deixas tu morrer por falta de dinheiro? José lhes respondeu: Se vós tendes dinheiro, travei os vossos gados, e eu darei trigo por troca. Eles, pois, lhes trouxeram seus gados. E José lhes deu trigo pelo preço dos seus cavalos, das suas ovelhas, dos seus bois e dos seus jumentos, e os sustentou aquele ano pela troca de seus gados. Tornaram eles a vir outro ano e lhes disseram: Nós não te ocultaremos, meu senhor, que por nos ter faltado dinheiro não nos faltarão também gados, e tu não ignoras que, exceto os nossos corpos e as nossas terras, não temos mais nada. Porque havermos de morrer logo à vista dos seus olhos, nós nos damos a ti com as nossas terras. Compra-nos para os escravos do rei, e dai-nos de que semear, para que não suceda a terra que se torne encharneca por tu deixares perecer o que podiam cultivar. Assim comprou José todas as terras do Egito, e vendendo cada um tudo que possuía por causa da extremidade da fome, e desta sorte adquiriu ele para Faraó todo o Egito, com todos os povos, desde uma extremidade do reino até a outra, exceto somente as terras dos sacerdotes que lhes tinham sido dadas pelos reis. Porque estes davam certa quantidade de trigo dos celeiros públicos, e por isso não foram obrigados a vender suas terras. Depois disso, disse José ao povo: Vós vedes que vós e as vossas terras sois de Faraó, e eu quero dar-vos o que semeardes, e vós semeardes os vossos campos, para poderdes colher grão. Vós vos dareis dele a quinta parte ao rei, e eu vos deixarei as outras 4 para semeardes, para sustentardes as vossas famílias e os vossos filhos. E eles lhes responderam: A vossa salvação está nas tuas mãos. Olhe somente o nosso Senhor para nós com os olhos de comiseração, e nós serviremos alegres ao rei. Desde que aquele tempo até o dia de hoje se paga em todo o Egito ao rei a quinta parte, e isto como passou em lei, exceto a terra dos sacerdotes, que ficou isenta dessa sujeição. Os últimos dias de Jacó. Habitou, pois, Israel no Egito, isto é, na terra de Gesem, de que ele gozava como própria, e onde a sua família cresceu e se multiplicou extraordinariamente. Viveu nele 17 anos, e todo o tempo da sua vida foram 147 anos. Como se ele visse que tinha chegado o dia de sua morte, chamou o seu filho José e lhe disse: Se eu achei graça diante de ti, põe a tua mãe por baixo da minha coxa, e faz-me o favor de me prometeres com verdade que não me hás de sepultar no Egito, mas que eu hei de transportar dessa terra, e hás de me repor descansar com os meus pais, e que tu hás de jazigo nos meus antepassados. José lhe respondeu: Eu farei o que tu me mandaste, pois jura-mo-no, disse Jacó. E ao tempo que José jurava, adorou Israel a Deus, voltado para a cabeceira do leito. Jacó adota os filhos de José. Passadas assim essas coisas, vieram dizer a José que o seu pai estava doente. Então, tomando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, partiu a vê-lo. Disseram, pois, a Jacó:
Eis aí te venha visitar o teu filho José. Jacó, recobrando as forças, assentou no seu leito. E tendo entrado José, lhe disse: O Deus onipotente me apareceu em Luza, que é a terra de Canaã, e depois de me abençoar, me disse: Eu te farei crescer e te multiplicarei, e eu te farei cabeça de uma multidão de povos, e te darei esta terra a ti e à tua descendência depois de ti, para que vós a possuais para sempre. Os teus dois filhos, pois Manassés e Efraim, que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para ti, serão meus, e serão postos nos números de meus filhos, como Rubem e Simeão. Mas os outros que tu tiverdes depois destes serão teus, e terão nome de seus irmãos nas terras que possuírem. Porque quando eu voltava, Porque quando eu voltava de Mesopotâmia, perdi a Raquel, que morreu na terra de Canaã, vindo pelo caminho. Então, primavera, e eu me achava à entrada de Efrata, e a enterrei no caminho de Efrata, que também se chama Belém. Ao mesmo tempo, vendo Jacó, os filhos de José, perguntou-lhe: Quem são estes? José lhes respondeu: São meus filhos que Deus me deu neste país. Faze-os chegar até mim, disse Jacó, para que os abençoe. Porque os olhos de Israel se tinham escurecido por causa da sua grande velhice e não podia ver bem. Tendo-os feito chegar a ele, os abraçou e os beijou, e disse ao seu filho: Deus me deu o gosto de te ver, e a este juntou ainda mais outro de ver os teus filhos. José, tendo-os tirado dentre os braços do pai, adorou, prostando-se por terra, e tendo posto a Efraim à sua direita, isto é, à esquerda de Israel, e a Manassés à sua esquerda, isto é, à direita de seu pai, os chegou ambos a Jacó, o qual, estendendo a sua mão direita, pôs a sua cabeça de Efraim, que era o mais moço, e pôs a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho, trocando assim as mãos. E abençoando os dois filhos de José, disse: O Deus cuja presença andaram seus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde a minha mocidade até este dia, o anjo que me livrou de todos os males, abençoe esses meninos. Eles tragam o meu nome, os meus nomes e os dos meus pais, Abraão e Isaque, e eles tenham e multipliquem-se cada vez mais na terra. Mas José, vendo que seu pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ficou disso sentido, e pegando na mão de seu pai, procurava tirá-la de cima da cabeça de Efraim para pôr sobre a cabeça de Manassés, dizendo a seu pai: Não está assim bem, pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão à direita em cima da sua cabeça. Mas Jacó, recusando-se a fazê-lo, lhe disse: Eu muito bem o sei, meu filho, eu muito bem o sei. Este também será cabeça de povos, e a sua descendência se multiplicará. Mas o seu irmão, que é o mais moço, será maior do que ele, e a sua posteridade se multiplicará nas nações. Jacó, pois, os abençoou então e disse: Em ti será bendito Israel, e dir-se-á: Deus te faça como fez a Efraim e a Manassés. Assim, ele pôs Efraim adiante de Manassés. Depois disse a seu filho José: Tu vês que eu morro. Deus será convosco e ele vos tornará a trazer a terra de vossos pais. Eu te dou mais que a teus irmãos aquela parte da minha fazenda que eu ganhei ao dos amorreus mediante da minha espada e meu arco. A Deus de Jacó a seus filhos. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Ajuntai-vos todos para que eu vos anuncie o que tem de acontecer nos últimos tempos. Vindes todos juntos e ouvi, ó filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, meu primogênito, que tu és toda a minha força e a principal causa de minha dor, o primeiro dos dons e o maior no principal império. E o maior no império. Tu te derramaste como água. Não cresças porque tu me subiste ao leito de seu pai e me chamaste à sua cama. Simeão e Levi, irmãos, instrumentos de uma carniceira cheia de injustiça. Carniçaria cheia de injustiça. Não permita, Deus, que a minha alma tenha alguma parte dos seus conselhos e que a minha glória dependa do meu coligar com eles. Porque eles assinalaram seu furor matando os homens e assinalaram sua vontade destruindo as muralhas. Maldito o seu furor porque é obstinado e maldita a sua ira porque é inflexível. E eu os dividirei em Jacó, e eu os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos, te louvarão. A tua mão subjugará a serviços dos teus inimigos. Os filhos de teu pai lhe adorarão, e Judá é como um leão ainda novo. Tu te levantaste, meu filho, para roubares a presa, e quando descansavas estivesse deitado como um leão e uma leoa. Quem se atreverá a despertá-lo? Não te sentirá o sceptro de Judá, e nem o príncipe que proceda dele, até que venha aquele que deve ser enviado. E este será a expectação das gentes. Ele atará o seu jumentinho à vinha. Atará, filho meu, a sua jumenta à videira, lavará a sua túnica no vinho e a sua capa do sangue da uva. Os seus olhos são mais formosos que o vinho, os seus dentes mais brancos do que o azeite. Zabulon habitará nas ribeiras do mar e perto do porto dos navios, se estendendo até Sidônia.
Issacar, como um asno forte e duro para o trabalho, contém-se dentro dos limites da sua repartição, e vendo que o descanso é bom e que a sua terra é excelente, submeteu os seus ombros ao peso e sujeitou-se a pagar tributos. Dan julgará o seu povo, bem como as outras tribos de Israel. Venha ser Dan como uma obra no caminho, como um ceráceo de vereda, que morte a unha do cavalo para que caia para trás o seu cavaleiro. Senhor, eu esperarei a salvação que tu has de enviar. Gade pelejará armado na frente de Israel e depois tornará a vir coberto das suas armas. O pão de Asser será excelente, os reis acharão nele as suas delícias. Neftali, como um veado, será como um veado que se escapule. Derramará-se-á graça sobre as suas palavras. José vai sempre crescendo e vai sempre aumentando. O seu rosto é formoso e agradável, e as moças discorrerão por cima do muro. Mas os que estavam armados de gardos o picaram e tiveram rixas com ele, e lhe cobraram uma inveja mortal. O seu arco sosteve no forte, e as prisões dos seus braços e a das suas mãos foram rotas pela mão de Todo-Poderoso de Jacó. E dali saiu ele para ser o pastor e as forças de Israel. O Deus de teu pai será a tua ajuda. O Todo-Poderoso te acumulará bênçãos, e lá de cima no céu, das bênçãos do abismo das águas de cá para baixo, das bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos que teu pai te dá excedem as que ele recebeu dos seus maiores. Elas durarão até que seja cumprido o desejo de outreiros ou ternos. Derramem-se as bênçãos sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é como um nazareno entre os irmãos. Benjamim será como um bolo arrebatador. Ele pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá os espojos. Últimas palavras de Jacó. Estes são os cabeças das 12 tribos. Estes são os cabeças das 12 tribos. Assim é que lhes falou seu pai, e ele abençoou cada um deles, dando-lhe as bênçãos que eram próprias. Deu-lhes também essa ordem e lhes disse: Eu vou unir-me ao meu povo, sepultar-me com meu pai na cova dobrada que está no campo de Efron Eteu, que olha para o Mamre no país de Canaã, e que Abraão comprou a Efron Eteu com todo o campo, onde ela está, para ter nela seu jazigo. Ali é que sepultaram Abraão e Sara, mulher. Ali também onde foi sepultado Isaac com a sua mulher Rebeca. E ali jaz também enterrada Lia. Acabadas essas ordens e as instruções que deu aos seus filhos, ajuntou Jacó os seus pés sobre o leito e morreu, e foi-se unir-se a seu povo. Honras fúnebres a Jacó. José, vendo que seu pai tinha expirado, lançou-se sobre o seu rosto e o beijou chorando. Mandou aos médicos que tinham em seu serviço embalsamarem o corpo de seu pai. E eles executaram a ordem que José lhes tinha dado, no que se passaram 40 dias, porque esse é o costume, empregar-se todo esse tempo em embalsamar os corpos dos mortos. E o Egito chorou a Jacó 70 dias. Acabando que foi o tempo do nojo, disse José aos oficiais de Faraó: Se eu achei graça diante de vós, rogo-vos que representei o rei, que meu pai me disse: Tu vês que eu morro. Promete-me, pois, com juramento, que me hás de sepultar no jazigo que eu fiz abrir para minha terra de Canaã. E eu, pois, irei sepultar meu pai, e o tornarei logo. Faraó lhe disse: Vai, sepulta teu pai, visto ter ele obrigado isso com juramento. E quando José foi quando José foi, acompanharam-no todos os primeiros oficiais da casa do faraó e todos os grandes do Egito, com a casa de José e com todos os seus irmãos que o seguiram, deixando na terra de Gesem os seus meninos e todos os seus rebanhos. Teve também José, na sua comitiva, as carruagens, os cavaleiros de sorte, que se viu nessa função um numeroso curso de pessoas. Depois que chegaram à Eira de Atade, a qual está situada na banda de além do Jordão, celebraram ali o funeral por 7 dias com grandes prantos e altos gritos. O que, tendo em vista os habitantes da terra de Canaã, disseram: Grande pranto é esse dos egípcios. Por isso ficou chamado aquele lugar o pranto do Egito. Cumpriram-se, pois, os filhos de Jacó que eles lhe tinham mandado, e tendo levado a terra de Canaã, sepultaram na caverna dobrada que Abraão tinha comprado a Efron Eteu, com este campo, que olha para o Mamre, para ela fazer o seu jazigo. Generosidade de José. Tanto que José lhe sepultou seu pai, tornou ele para vir ao Egito com seus irmãos e toda a comitiva. Depois da morte de Jacó, vieram com medo os irmãos de José, e disseram uns aos outros: Poderá José lembrar-se agora da injúria que padeceu a tornar-nos todo o mal que lhes fizemos? Mandaram eles, pois, lhe dizer: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que da sua parte te disséssemos: Eu te conjuro que te esqueças do crime de teus irmãos e daquele que nega a maldade lhe usaram contra ti. Nós te suplicamos também que perdoes a iniquidade dos servos do Deus do teu pai. E tendo ouvido essas palavras, chorou. E os seus irmãos, tendo-o visto,
E seus irmãos, tendo-o visto vindo buscar, se prostraram diante dele, adorando-lhe, e disseram: Nós somos teus servos. Aos quais ele respondeu: Não tenhais medo. Acaso podemos nós resistir às vontades de Deus? Vós intentardes de me fazer mal, mas Deus trocou esse mal em bem para me exaltar a mim, como nós presentemente vedes, e para salvar a muitos povos. Não temais logo, eu vos sustentarei a vós e aos seus filhinhos. E ele os consolou, falando-lhes com muita brandura e muito carinho. Os últimos anos de José. Assistiu José no Egito com toda a casa de seu pai e viveu 100 anos. Ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Maquir, filho de Manassés, também teve filhos, que ao nasceram foram recebidos sobre os joelhos de José. Ao depois, José e seus irmãos, Deus-vos-á de visitar depois da minha morte, que vos há de fazer passar dessa terra, para que ele jurou que havia de dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ele, pois, obrigou com juramento, dizendo: Deus vos há de visitar, transportai então meus ossos convosco deste lugar. Depois morreu, em idade de 110 anos completos, e o seu corpo, tendo sido embalsamado, foi posto num caixão no Egito. Pois é.